Olá pessoal, eu sou a doutora Sani, estou de volta aqui no Espaço Saúde e Bem-Estar para conversar com vocês um pouquinho sobre dores na coluna lombar. A coluna lombar é a última parte da coluna e ela geralmente dói para a maioria das pessoas, da população mundial. A dor mais comum da coluna é a coluna lombar e é por isso que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto hoje. A coluna lombar, o maior bicho-papão, a maior dor da coluna lombar, assim, a patologia, a doença que mais traz dor lombar é a hérnia de disco. E muitas vezes, quando o paciente tem dor lombar e depois passa, tem outra crise lombar e passa, depois travou a coluna, passou, e isso se repetiu mais de uma, duas vezes, isso já exige que o paciente procure um médico e faça um exame mais aprofundado, um raio-x, uma ressonância magnética, uma investigação mais profunda para ter certeza que não é uma hérnia lombar, ok? Então, a coluna, na última parte dela, saem alguns nervinhos, de cada nível vertebral sai um nervo, e eles se juntam para formar o maior nervo do corpo humano. E quando esse nervo inflama, além da dor lombar, o paciente reclama de uma dor que irradia para a perna, que pode chegar até o joelho ou até o pé. Essa dor é chamada ciática. Então, às vezes, você tem dor lombar, a lombalgia, associado ainda à dor ciática, que pacientes referem como uma agulhada, um formigamento, com presença de repuxo ou cãibras. Então, assim, difere de uma pessoa para outra a sintomatologia. Uns reclamam que dói quando está em pé, outros quando está deitado, outros quando permanece sentado por muito tempo. O que a gente tem para dizer de especial sobre isso é que se você tem uma dor lombar, não deixe de investigar em primeiro lugar. Se aparecer uma hérnia, não se apavore. Hoje temos tratamentos modernos que ajudam muitos pacientes a resolverem as suas hérnias e as suas dores de hérnia de disco sem precisar da cirurgia. Para nós da área da saúde é muito fácil dizer, olha, hérnia é isso, é assim, tem um disco aqui que é uma estrutura cartilaginosa que fica entre as vértebras e ela ajuda muito a amortecer os impactos da coluna. E quando ela vai um pouquinho para fora no canal, ela belisca um nervo e isso gera dor. Mas para você que tem uma hérnia de disco, não é nada disso. Eu tenho algo que me incapacita de ter lazer, que me atrapalha no meu trabalho, que me atrapalha na minha vida pessoal. E tenho medo se eu vou realmente me livrar dessa dor, se eu vou precisar tomar muito remédio, se eu vou precisar fazer cirurgia. Se eu sou um atleta, eu vou poder voltar para a modalidade esportiva que eu praticava antes? Se eu sou uma gestante, com o peso da minha barriga, vai piorar a minha hérnia? Se eu sou tabagista, quem fuma cigarro com muita frequência e muitos cigarros por dia, tem menos vascularização na coluna vertebral. Então, o disco demora mais para fazer o reparo e isso é um fator que dificulta a cura da hérnia de disco. Então, o cigarro atrapalha. E quais são as causas dessa hérnia de disco? Quando praticamos esportes e exigimos muito, carregamos muito peso, musculação principalmente, sem o devido cuidado, pode ser uma das causas de hérnia de disco. Também tem casos genéticos, tem casos traumáticos, pós-acidentes de carro, quedas importantes, mas principalmente, sabe, ajudei a trocar um pneu de carro, carreguei uma geladeira, ajudei numa mudança. Carregar peso de forma indevida pode gerar dor na coluna lombar e até uma hérnia de disco. Então, se você inclina seu corpo para frente e traz um peso muito grande, isso pode ser excessivamente forte para a sua coluna e para o seu disco. E a pressão pode fazer com que o disco rasgue uma partezinha do anel dele e o disco vá para fora e se torne protuso, ok? Então, num diagnóstico, quando se diz protusão discal difusa, quando se diz discopatia ou quando diz hérnia de disco, são todas patologias da mesma família. Uma mais no início, a outra já está média, a outra já está mais comprometida. Mas o importante é que
A correção mecânica da hérnia de disco, através da osteopatia, tem mostrado um resultado maravilhoso para as pessoas que têm ciática, que têm travamento de coluna e que têm hérnias discais. E você me diz, eu posso praticar esporte quando eu tenho hérnia de disco? Tem pacientes que sim. Praticam esporte, podem voltar para a mesma modalidade, a gestante consegue manter uma gestação sem dor e a pessoa normal consegue ir para o seu trabalho e realizar suas atividades, viajar de avião, de carro, como precisar. O que a gente aconselha é, não tenha uma vida sedentária demais e não trabalhe com muita carga se você é um atleta, ok? Muito obrigado, espero ter contribuído um pouquinho para o entendimento de vocês sobre a hérnia de disco e se alguém algum dia precisar de alguma ajuda por conta de uma hérnia de disco, não se apavore, mantenha-se calmo. Toda a medicina está trabalhando sempre para ajudar vocês cada vez mais a resolverem seus problemas de formas mais simples. Obrigada a todos, até mais.